Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vos trarei aqui a história e a origem de Licão, isso, o primeiro lobisomem da história, certo? Então, você que é novo nesse canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo e já se inscreva, compartilhe esse vídeo aí com seu amigo ou sua amiga que gosta desse assunto, ative o sininho para receber as notificações aqui do canal e nos ajude a chegar nos 1000 inscritos. Estamos com essa meta aí dos 1000 inscritos, já estamos bem perto, mas não deixe de ajudar este canal se você gosta do trabalho que eu faço aqui. Enfim, pessoal, lembrando também que os vídeos agora estão indo ao ar todos os dias às 15 horas, então não espere a notificação, tá? E, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Licão, ou Licão, né? No vídeo eu vou estar falando aqui para vocês, pessoal, como é que foi que começou a licantropia, né? Como foi que surgiu aí os lobisomens, segundo essa mitologia, e de registros também, né, que teria começado, como foi que começou essa maldição, essa condição, e explicar como foi que ele se transformou, o que de fato aconteceu, para vocês entenderem, ok? Então vamos lá, vamos dividir esse vídeo aqui por tópicos, tá bom? A assustadora história de Licão, o rei que deu origem à licantropia. Todos nós, pessoal, já temos algum conhecimento. Você que é inscrito nesse canal aqui há mais tempo, você já tem um conhecimento sobre lobisomens, as características, né? Tanto que eu já fiz vários vídeos a respeito desses seres. E desde pequeno também, com certeza você já escutou sua avó, sua mãe, alguém falando, ou até mesmo assistindo filmes e animações que falam aí sobre esses seres, né? Sobre os lobisomens e sobre as suas transformações em si. Mas apesar de todo esse acervo, né, esse arsenal, pouquíssimas pessoas, né, conhecem sobre a licantropia, como foi que começou. Na verdade, muitos nem sabem o que é que significa. Eu vou estar explicando para vocês. Licantropo é aquele que é afetado pela licantropia, ou seja, a capacidade de se transformar em lobo, certo? Para resumir para vocês. Seja por causa de uma maldição, né? Ou por fatores externos, aí como, por exemplo, que a única forma, né, de transformação, que eu já enfatizei aqui, que é a mordida de outro lobisomem, isso mesmo, tá? Muita gente fica se pergunta, sempre que eu recebo essa pergunta aqui nos vídeos e tal, narrador, como é que alguém de fato se transforma em lobisomem de uma forma assim, real, sem enrolação? Tem que ser através da mordida, tá? Não existe esse negócio de feitiço, spell. Eu já vi muito vídeo aqui na internet falando de spell para se transformar, bobagem. Oração, bobagem. No caso também, muita gente fala de rituais, outra bobagem. Para vocês têm que entender, pessoal, o seguinte. Quando você está falando de transformação, você está falando de metamorfose, está falando de alteração de DNA, tá? De um determinado indivíduo para outro. Me explique como é que um spell, ou até mesmo a bioquinese, o pessoal fica perguntando também sobre a bioquinese, ela não pode alterar o seu DNA por uma outra espécie. Isso não pode, isso não é possível, isso não existe. Bioquinese, só para reforçar, é uma alteração de características físicas, cor dos olhos, altura, peso, estrutura de cabelo. Tem gente que consegue ir até mesmo a imortalidade biológica, que é outra coisa, que nada mais é do que a prolongação dos telômeros, que acontece, já é uma coisa que existe na natureza e também está no código genético humano. Então não é nada de sobrenatural, tá? Transformação em lobisomem não, já é uma coisa sobrenatural. O indivíduo ele vai ter uma alteração completa de DNA.
Ele vai ter uma alteração dos seus músculos, alteração dos seus órgãos vão crescer, principalmente o seu fígado e o seu coração. Ele vai ter um alongamento ósseo, ele vai estar tendo aí um crescimento acelerado de pelos, ele vai estar tendo aí uma alteração da sua visão, ele vai ter uma visão noturna, né, que característico de animais da noite, criaturas da noite, como morcegos, corujas, até vampiros também tem isso. E o lobisomem não é diferente. Além do que, esses seres, eles não têm a capacidade de retroceder à forma humana, tá? Eles não voltam à forma humana. Muita gente tem esse mito também, que o cara se transforma e ele volta. Não, ele não volta à forma humana. Lobisomens reais, lobisomens de verdade, eles permanecem na forma de lobisomem até o dia da sua morte. Uma vez que ele é infectado, que ele é mordido, ele se transforma em lobisomem e fica nessa forma para sempre. Existe uma teoria, tá? Nada confirmado, de que a única forma de curar alguém da licantropia, ou seja, da maldição do lobisomem, é se essa pessoa ficar 10 anos sem comer carne humana, sem ingerir sangue humano ou qualquer tipo de carne aí que seja provida aí de procedência humana. Dizem que se esse lobisomem ficar 10 anos sem comer carne humana, sem ingerir sangue, ele começa a recobrar a sua consciência e pode sim voltar à sua forma humana. Mas lembrando que isso é uma teoria, tá? Nunca ninguém testou isso, nunca ninguém foi lá para de fato prender um lobisomem por 10 anos, ficar observando, acompanhando ele por 10 anos para ver se ele voltava à forma humana. Mas tem essa história aí, tá? Nada confirmado. Eu escutei isso de caçadores e de estudiosos do assunto que falam isso. Mas eu, particularmente, narrador, nunca presenciei tal coisa. Mas voltando aqui ao tema do vídeo, tá? Essa palavra, né, licantropia, ela surgiu do rei Licão, né? Aí você me pergunta, mas por que, narrador? Vamos entender agora. Quem foi o rei Licão? Vamos entender um pouco. Licão, pessoal, ele foi um rei grego, tá? Da cidade de Arcádia. Ele era filho do herói Pelasgo e de Melibea, que era filha do oceano. Era um rei bondoso, justo e ajudou as pessoas do seu reino a saírem da vida selvagem que eles levavam. O rei, ele era também muito religioso e chegou até a criar um templo para Zeus, né? Nessa época, os deuses, né, pagãos, eles eram muito cultuados, ainda não tinha a predominância do cristianismo nessa época, nada disso, tá? E na cidade de Arcádia, Licão era muito fervoroso. Ele era tão fervoroso que chegou aí a realizar sacrifícios humanos, ok? O problema é que as vítimas elas não eram separadas ou escolhidas. Ele pegava gente aleatória para fazer esse sacrifício. Então o rei ele sacrificava os visitantes da cidade de Arcádia, né? E era difícil que alguém visitasse o local, saísse de lá com vida. Ou seja, o rei ele era completamente psicopata. Ele matava quem chegasse na cidade ali, sacrificava para estar ofertando aos deuses. Olha só. No entanto, provavelmente o que o rei Licão não sabia é que ele estava infringindo a lei sagrada da hospitalidade, ok? E quando Zeus soube, né, desse acontecido, foi logo checar o que estava acontecendo. Então vamos lá, o surgimento da licantropia. Agora vocês vão entender como foi que surgiu aí a licantropia. Zeus, né, então se disfarçou de peregrino e resolveu visitar o reino de Arcádia. Os seus súditos alertaram que o comportamento do visitante era estranho e suspeitaram de que, na verdade, ele fosse um deus disfarçado. Zeus ele costumava fazer muito isso. Inclusive no filme, acho que Fúria de Titãs, é mostrado várias vezes Zeus se disfarçando de soldado, se disfarçando de homem, e copulando aí com as mulheres de outros reis, né? Fazendo aí, né, aquele bom e velho nhaca-nhaca com as mulheres. Então isso era bem comum aí, tá? Licão, ele então tentou descobrir se isso de fato estava acontecendo.
E no banquete, né, que ofereceu ao visitante, ele misturou aí a carne de uma das suas vítimas, ou seja, o rei ele ofereceu carne humana a Zeus. Olha só o tamanho do absurdo. Quando Zeus percebeu, né, o que estava acontecendo, o que havia ocorrido ali naquele momento, ficou extremamente zangado e transformou Licão em lobisomem. Ou seja, foi daí que começou toda essa questão da licantropia. Foi a primeira transformação em lobisomem ocorrida aí, segundo a mitologia. Além disso, ele incendiou o castelo onde aconteciam essas atrocidades, esses crimes aí, esses assassinatos. E este então é o motivo para a licantropia ter esse nome, porque esse foi o castigo que Zeus, né, deu ao rei Licão por infringir a lei sagrada. E essa é a raiz, a origem de todas as histórias que envolvem lobisomens que tanto se escuta hoje em dia. Ou seja, foi daí, né, a partir de Licão que começou de fato a licantropia. O pessoal fica dizendo, narrador, não foi assim não. Licão não foi o primeiro lobisomem, não. Foi sim, ele foi o primeiro, tá? Que começou, que deu origem a toda essa questão. Foi a partir da mordida dele, da sua mordida infecciosa, que se espalhou pelo mundo todo a licantropia e se deu então os lobisomens que nós conhecemos hoje em dia. Lembrando que Licão, por ser o primeiro lobisomem, né, por ter se transformado diretamente por Zeus, sim, foi o mais forte e o mais temido de todos, entendeu? Então, no caso, você que fica aí perguntando, narrador, é muito parecido com a história de Caim? Sim, é muito parecido, porque Caim, como eu fiz um vídeo também falando sobre ele foi transformado diretamente, ele foi amaldiçoado diretamente pelo Criador, né? Então, o vampirismo surgiu a partir daí, e todos que descendem, que vieram depois dele, são naturalmente mais fracos, porque o sangue, né, cada vez que havia uma transformação, esse novo vampiro estava se afastando do sangue do original. E no caso dos lobisomens é parecido, né? A cada transformação, quanto mais distante o sangue, né, do original, mais fraco seria o lobisomem. Ou seja, os lobisomens da antiguidade eram muito mais poderosos e muito mais assustadores do que os que se tem hoje em dia. Dizem, né, que no caso que as características físicas aí para vocês entenderem de Licão, né, dos poderes dele, né, do que ele fazia. Diziam que ele tinha mais ou menos em torno de 2,5 metros de altura depois que foi transformado, garras extremamente afiadas e resistentes, era completamente invulnerável a balas comuns, a facas, esse tipo de arma, e a única coisa que realmente conseguia feri-lo e talvez até matá-lo fosse balas de prata ou qualquer arma, faca, machado feito com esse material aí. E dizem, no caso, que ele só morreu que ele foi assassinado por um caçador, mas não tem registros disso. Que ele foi morto, né, em consequência de estava fazendo muitas vítimas e foi morto aí, decapitado por caçadores na época. Mas não, ele foi morto só depois, né, de ter espalhado a maldição. Ele já tinha mordido, tinha matado muita gente, mordeu outras pessoas e passou a maldição do lobisomem, ou seja, realmente foi uma coisa que foi passada de geração em geração. Então, lobisomens são seres que descenderam diretamente dele e a sua maldição perdura até os dias de hoje, tá? E a única maneira de matar um lobisomem, reforçando aí, para quem me pergunta isso, você tem que estar decapitando, ou então causando um trauma muito grande no coração, tiro, tem que explodir o coração, o cérebro, ou então causando aí um grande trauma na coluna cervical. Você pode também tá tentando, o que eu não recomendo, que é muito difícil, você dominar uma criatura dessas. Lembrando que as características principais, no caso do primeiro, seriam super força, ele tem uma força anormal, conseguindo desmembrar pessoas com uma facilidade muito grande. Visão noturna, característica de animais, de criaturas da noite. No caso, ele tinha uma cura muito mais rápida, não era instantânea. Tá? Tirem isso da cabeça de cura instantânea de lobisomem, isso não existe. Conseguiam se curar assim muito mais rápido devido ao metabolismo e também à questão sanguínea.
não se reproduziam, o ciclo de reprodução desses seres era interrompido a partir do momento da transformação, por isso que você não vê filhote de lobisomem, isso não existe. E imortalidade. Lobisomens não são imortais, tá, pessoal? Eles envelhecem e morrem também. Alguns podem viver mais, outros menos, tudo vai depender da genética envolvida da pessoa que foi transformada. E muita gente também me pergunta, narrador, e essas raças de lobisomem, os tipos de lobisomem? Eu já falei em alguns vídeos anteriores que não tem raça de lobisomem, pessoal. Quem tem raça é cachorro, bota isso na cabeça. Lobisomens não são raças, não tem raça de lobisomem. O que existe são os próprios lobisomens. O que muda de um para outro, muita gente diz, mas tem uns que são mais fortes, outros que são menores, uns que tem a orelha assim, assado, sim, isso é verdade, mas não é porque é uma raça diferente. O que muda as características do lupino, que está transformado, é o homem que se transformou. Então, dependendo de como for a pessoa, no caso do cara que foi amaldiçoado, o lobisomem pode ser mais alto, ele pode ser mais forte, ele pode ter um pelo diferente, orelhas de uma certa forma, porque tudo vai basear na característica física do homem que foi transformado, não é porque é uma raça diferente. O pessoal tem esse conceito errado, né, devido aos filmes, devido às séries e muitos vídeos aqui no YouTube de alguns canais que passam essas informações totalmente controversas que eu não sei sinceramente onde é que o cara tirou. Muito provavelmente de RPG, de quadrinhos, essas coisas. Então não se baseiem nisso para vocês formarem uma opinião e até mesmo aí montarem os seus estudos em base no estudo dos lobisomens baseado nisso, porque vocês não vão ter, não vai ser muito assertivo, tá? Enfim, pessoal, essa é a história de Licão, o primeiro lobisomem, né, que foi que começou tudo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo aí com seus amigos e não esqueça, tá? Não fique dependendo só do sininho aí, das notificações para acompanhar o canal. É só você chegar aqui todo dia a partir de 3 horas, às vezes até um pouco antes, que já vai ter vídeo aqui novo no canal, tá? Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. É com muito prazer, muita honra que eu trago aqui para vocês. E é com essas palavras românticas que eu vou me despedindo agora. E até breve, meus pequenos.